O amanhecer desta segunda-feira foi marcado com operação da Polícia Federal. Teve gente acordando, vou falar em assustado. Um dos alvos foi o filho do ex-presidente, o vereador aqui no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Então, para falar deste assunto, eu vou com ela, Aline Pacheco, agora ao vivo, trazendo todos os detalhes pra gente. Aline, meu amor, bom dia pra você. Essa apuração da organização criminosa que teria sido montado, né, lá na BIM, na época do governo do então presidente Bolsonaro. Bom dia para você. Quais são os destaques que você traz para a gente nesta segunda-feira a respeito da operação de hoje, Aline? Novamente, bom dia, minha amiga. Oi, Caio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está querendo entender por que essa operação logo numa segunda-feira. Nessa fase, a Polícia Federal quer entender para onde as informações que foram coletadas durante esse período da presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam sido enviadas. Há suspeitas de que Carlos Bolsonaro, que foi o articulador de todas as redes sociais do pai durante todo o tempo da gestão dele, teria recebido, então, documentos com todo esse monitoramento que teria sido feito sem autorização. Inclusive, de acordo com fontes que nós recebemos informações aqui, tanto no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, como também num outro endereço onde a Polícia Federal esteve, eles teriam saído com computadores, laptops que seriam da ABIN. E aí a pergunta que a Polícia Federal está fazendo nesse momento é por que eles teriam posse desses equipamentos, né, que seriam da agência de inteligência. Além disso, essa operação aqui no Rio de Janeiro, eles foram também a Angra dos Reis. Isso porque a família Bolsonaro estava reunida em Angra, inclusive ontem eles fizeram uma live justamente para falar que toda essa investigação da ABIN não teria fundamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, chegou a atestar que Alexandre Ramagem, que foi alvo da operação na semana passada, seria um profissional capacitado. Como é que funcionava isso, Caio? Esse é um sistema de monitoramento de uma empresa israelense criada, chamada First Mile. É um geolocalizador. Você pega o aparelho celular da pessoa, o número, joga nesse computador, nesse sistema, e a partir daí você consegue monitorar os passos dessas pessoas. Seriam quem? Pessoas ligadas à política, jornalistas e também empresários e de outros setores. E a partir daí você conseguiria dizer o que essa pessoa estava fazendo, deixando de fazer, falando com quem. De acordo com as investigações da Polícia Federal, além de monitorar os passos de tantas pessoas, 10 mil pessoas por ano, eles também estariam tentando tirar da linha de investigação os filhos do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, todos esses documentos apreendidos, tanto na Câmara como também na casa de Carlos Bolsonaro, na Barra da Tijuca, 3 viaturas saíram de lá, segundo as informações também, levando um laptop que seria da ABIN, foram trazidos para cá. A gente não consegue ter nenhuma informação de retorno da família. A assessoria deles, por enquanto, diz que não vai se pronunciar e também não sabemos se eles estavam ou não na casa no momento em que a polícia chegou em Angra dos Reis. A gente vai seguir aqui na sede da Polícia Federal e trazendo todas as informações que forem chegando. Caio. É verdade, Aline. Na chegada, a informação que a gente tem, até que foi divulgada por outras emissoras de televisão, foi a Daniela Lima, lá da Globo News, falando automaticamente, falou da questão da apreensão desse computador, que seria um computador ali que pertence à ABIN, e também do momento da chegada da Polícia Federal em Angra dos Reis, que algumas pessoas que estariam na casa teriam entrado em um barco, em uma lancha, e saído dali já sabendo da chegada da Polícia Federal. Aline, eu vou trazer também aqui o doutor Tiago Dorigo, que está com a gente. Doutor, primeiro, bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui no SBT Rio. É muito importante a gente falar disso, porque foi utilizar a máquina pública, justamente a ABIN, que serve ali para evitar que qualquer tipo de espionagem de outro país pudesse chegar aqui para causar algum tipo de transtorno e problema para a gente, que isso estava sendo utilizado de forma criminosa, de acordo com a Polícia Federal, por pessoas que foram colocadas dentro da ABIN para investigar justamente aqueles que eram contrários ao governo. Isso é um ato criminoso e tem que ser investigado. Sim, o que acontece? A Justiça decretou uma medida de busca e apreensão, uma medida cautelar, ela ocorre no bojo de um processo, tá? Ou de uma investigação. Essa investigação, se não me engano, ela ocorre num tribunal superior, se não me engano, no STJ, tá? É decretada essa medida de busca para colher outros elementos informativos para subsidiar a continuidade das investigações. De acordo com o que a gente viu na reportagem hoje, foram apreendidos laptops e outros bens que seriam de propriedade da ABIN. Um desses bens, por exemplo, seria um computador
que estaria na casa do vereador Carlos Bolsonaro, que teria sido apreendido. Isso seria batom na cueca quando se encontra um equipamento como esse, que seria do órgão da ABIN, na casa de pessoas que estão sendo investigadas. Isso é batom na cueca? O computador, enfim, é um bem público, não poderia, em tese, o computador é um bem público, bem de uso especial, bem público da União, tá? Porque é da Agência Brasileira de Inteligência. Isso não poderia, em tese, estar na casa de uma pessoa que não seja servidor da ABIN, tá? Só por isso ele tem que se explicar por que ele está de posse desse computador. De qualquer modo, o que acontece? A apreensão desses bens agora, o que o juízo vai fazer? Vai decretar a quebra do sigilo telemático desses aparelhos, tá? Eles vão ser vasculhados, tá? E para tentar saber que tipo de mensagem houve ali de troca, né? Quais mensagens não só de troca e também quem foram as pessoas investigadas. Exatamente. Então, assim, que tipo de mensagem foi enviada, foi recebida e o conteúdo dessas mensagens. Isso aí vai subsidiar os próximos passos da investigação. Deixa eu chamar novamente a Aline Pacheco, que está na porta da Superintendência da Polícia Federal. Aline, o equipamento que você falava, que é o Flash Mile, não é isso? Eu esqueci o nome agora. Mas é um equipamento que poderia tomar... Isso. Que era o equipamento que serviria para tomar conta e para investigar, para espionar mais de 10 mil pessoas. Isso. É um número significativo muito grande de pessoas que... essa investigação que era feita de forma criminosa, Aline, o pior de tudo é que tudo isso era utilizado para ações políticas e midiáticas, o que ainda era mais criminoso ainda. E é por isso que a Polícia Federal, nesse momento, está focada em entender para onde essas informações do First Mile, que é esse programa israelense, foi encaminhado. Porque quem recebeu tudo isso? Será que foi essa veia política toda ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou outras pessoas também estavam participando disso? Por isso que hoje, Caio, desses 9 mandados de busca e apreensão, a gente tem 5 aqui no Rio de Janeiro, um em Angra, na Costa Verde, um em Formosa e um em Salvador. E aí presta atenção que lá em Salvador, um dos braços, né, que era um alvo, Giancarlo Gomes Rodrigues, ex-assessor da ABIN, a Polícia Federal encontrou 10 aparelhos de celular. Que a gente fica se perguntando também, 10 aparelhos numa casa, para que tanto aparelho assim? Ele também era da ABIN na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como disse o delegado agora, vai ser pedida a quebra de sigilo de todos esses equipamentos que foram levados. Lá na porta da Câmara a gente ficou surpreso porque normalmente é levado o HD ou o laptop, que é um equipamento menor, né? Mas o HD de um computador é levado, ali tem todas as informações. Eles disseram não. Levaram os aparelhos completos, ou seja, todos os computadores foram levados. Isso chama bastante atenção, não bastava apenas levar, então, só o HD, né? Também levaram vários documentos que estavam no gabinete, assim como também na casa do vereador na Barra da Tijuca. A gente só tem conhecimento desses 2 lugares aqui no Rio de Janeiro, mas são 5 os alvos aqui no Rio. Lá em Angra também eles encontraram documentos e apreenderam alguns equipamentos, mas a gente não tem certeza ainda de quais equipamentos que foram e tudo vai ser trazido então aqui para a sede da Polícia Federal. A partir de abrir todos esses documentos, abrir todos esses registros, essas memórias que estão ali gravadas, é que a Polícia Federal vai poder caminhar e entender quais dados eram recebidos e o que era feito com esses dados que eram recebidos, Caio. Falam também muita fake news que acabavam sendo lançadas com isso. Só lembrando que a gente ainda no programa vai voltar com mais informações a respeito dessa operação da Polícia Federal, que aconteceu não só aqui no Rio de Janeiro, e também vamos ter a presença aqui do cientista político Lier Pires, já está no estúdio aqui, que ele vai comentar esse assunto também com a gente no seu SBT Rio. Reportagem de Aline Pacheco. Na tela, vamos ver. Dos 9 mandados de busca e apreensão, 3 eram contra a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agentes da Polícia Federal saíram e entraram por uma lateral menos movimentada da Câmara dos Vereadores, onde ficaram por 2 horas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. De acordo com assessores da casa, um auxiliar do vereador e seguranças da Câmara acompanharam a ação. Computadores, laptops e documentos foram trazidos aqui para a sede da Polícia Federal. Na Barra da Tijuca, onde mora Carlos Bolsonaro, nossa equipe registrou a saída de 3 viaturas da Polícia Federal. Os agentes também foram a Angra dos Reis, onde a família Bolsonaro estava reunida.
A operação de hoje é um desdobramento das investigações do uso ilegal de informações produzidas pela Agência Nacional de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. A ABIN, então presidida por Alexandre Ramagem, é acusada de monitorar sem autorização da Justiça os passos de autoridades públicas, jornalistas e empresários. Na semana passada, os agentes foram até a casa do deputado federal. De acordo com investigações, a ABIN foi usada para monitorar a localização de alvos pré-determinados via celular, através do programa First Mile, uma ferramenta de geolocalização de dispositivos móveis sem autorização judicial. Nessa nova etapa, a Polícia Federal espera avançar e busca identificar para onde essas informações eram encaminhadas. De acordo com as investigações, Carlos Bolsonaro, principal articulador do PAI nas redes sociais, teria recebido documentos do monitoramento ilegal da ABIN. Neste domingo, o ex-presidente e 3 filhos apresentaram uma live e falaram sobre as denúncias envolvendo a ABIN. Você vendo até recorreram ali para dar credibilidade à tal da ABIN paralela. Maia, que é o Rodrigo Maia, desconfiou que era vigiado após conversa com Gilmar e Ciro vazar. Ué, conversa vazou, viu o equipamento da ABIN, que não grava telefone de ninguém. Ué, se vazou... Agora, o equipamento, foi eles, pô. O equipamento da ABIN, que faz o levantamento geográfico ali, onde está a pessoa, a precisão é de 100 metros. Na ação de hoje foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis, aqui na capital, em Brasília, Formosa, em Goiás e em Salvador. Só lembrando que comigo aqui no estúdio, a partir de agora, Dr. Lier Pires, professor, cientista político, vai ajudar a gente nesse bate-papo para entender a questão dessa operação da Polícia Federal e o que acontece também a partir de agora. Mas antes disso, eu vou voltar com a Aline Pacheco, que está lá na Superintendência da Polícia Federal. Aline, já teve muita viatura da Polícia Federal chegando aí. Nós devemos ter aí, pelo menos, muitos objetos apreendidos. Já sabemos de um computador que seria da ABIN, que teria sido apreendido e levado para aí. E outros objetos também, né, Aline? Pois é, Caio, um assessor da Polícia Federal negou que esse laptop apreendido na casa do vereador Carlos Bolsonaro, isso lá na Barra da Tijuca, seria da ABIN, mas fontes informam que seria assim. Então a gente está nessa contradição esperando essa investigação seguir. Mas sim, malotes chegaram até aqui com documentos, computadores inteiros que foram apreendidos na Câmara, além de laptops, e também vários documentos que foram apreendidos impressos. A gente não tem informações sobre aparelhos de celular, mas pode ser que também todos esses malotes chegaram aqui a gente consiga localizar esses aparelhos. Agora, Caio, a gente recebeu agora há pouco, a produção do SBT entrou aí em ação e vamos mostrar para vocês no ar, porque a gente disse que quando a Polícia Federal chegou em Angra, acompanhada inclusive da Polícia Rodoviária Federal, que abriu o caminho para poder mostrar onde seria a casa, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho não estariam na casa, mas a gente tem uma imagem que mostra aí a Polícia Federal na casa com os dois na porta, estavam de short, camiseta, como se tivessem, enfim, ou saído de barco ou se preparando para um dia de sol, estavam mais à vontade. E aí no momento em que a Polícia Federal sai aí da casa, eles acompanham para o lado de fora e ficam ali durante um bom tempo em que a Polícia Federal esteve lá na casa. A gente não sabe lá o que foi apreendido no momento. O que a gente tem de informações é que esse First Mile, esse sistema de monitoramento israelense, fazia com que você, a partir do número de telefone da pessoa, conseguisse localizar essa pessoa no espaço geográfico, ou seja, você ia caminhando e sabendo para onde essa pessoa ia, com quem ela estava falando ou deixando de falar. E que essas informações, esse então é o passo agora dessa apuração e investigação da Polícia Federal, seguiam para algumas pessoas que faziam uso dessas informações, ou de forma verdadeira, ou provocando fake news. Essa seria uma das acusações, já que Carlos Bolsonaro seria o articulador nas redes sociais, não só durante a campanha, mas também durante todo o exercício da presidência de Jair Bolsonaro. Então, a partir de agora, com todos esses documentos e equipamentos apreendidos, a Polícia Federal vai conseguir quebrar esse sigilo e entender que informações eram recebidas, se eram recebidas e o que era feito a partir dessas informações. Foram 9 mandados de busca e apreensão, 5 aqui no Rio de Janeiro, uma na casa do vereador, outra na Câmara e também em Angra dos Reis. Agora, fora isso, a gente teve em Formosa e em Salvador, na casa de um ex-funcionário da ABIN, foram apreendidos também 10 aparelhos celulares. Caio. Eu vou mostrar agora para vocês imagens que acabaram de chegar para a gente aqui, ó, lá de Angra dos Reis. São os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro chegando lá em Angra dos Reis para poder atender os clientes.
e volto a dizer, ó, desceram do helicóptero ali, Maurício me informa, e logo depois chegaram do helicóptero para poder ir a acompanhar ali os trâmites que vinha acontecendo dessa ação da Polícia Federal em Angra dos Reis. Eu vou pedir aquela imagem novamente que mostrava o ex-presidente Jair Bolsonaro em casa, bem diferente daquilo que foi dito, que ele e os filhos teriam saído de embarcação ali por Angra dos Reis. A imagem agora é a prova de que eles estavam em casa ali quando a Polícia Federal chegou. Eu vou trazer a discussão aqui para dentro do estúdio com o Lier Pires. Lier, acho que é muito importante a gente falar o seguinte: a Polícia Federal afirma que dentro da ABIN foi montada uma organização criminosa para se investigar pessoas. À época ali da presidência da República, onde estava o presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, a gente pode entender que a Polícia Federal vinha investigando isso ou é algum tipo de perseguição, como algumas pessoas mandaram aqui assim para mim. Caio, cuidado com o que você vai falar, não é perseguição ao presidente Bolsonaro? Então, estou repassando para você as duas perguntas. A afirmação da Polícia Federal e o que algumas pessoas que gostam do presidente, o que pediram até para destacar aqui no programa. Caio, boa tarde. É importante a gente entender, né, aquilo que é uma investigação e aquilo que já é fato comprovado. O que nós temos de comprovado pela Polícia Federal, já bem documentado e que efetivamente está instruindo este processo? Em primeiro lugar, houve a compra desse programa israelense, né? Houve a utilização deste programa por parte de agentes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é uma agência de Estado, ou seja, um órgão de Estado, e que deve atender, evidentemente, às suas funções constitucionais. A gente pode falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Mas essa estrutura, né, montada dentro da ABIN, a partir deste programa israelense, estava sendo utilizado para investigar supostos adversários, inimigos políticos, né, do presidente Bolsonaro e de sua família. Então, jornalistas, né, empresários, autoridades, magistrados, né, dentre outros, né, estavam sendo investigados. A Polícia Federal já totalizou aproximadamente o nome de 1.800 pessoas que estavam sendo investigadas por esse esquema paralelo, que inicialmente, Caio, é importante que a gente diga, foi denunciado por um ex-apoiador do presidente Bolsonaro, que era o Bebiano. Lembra do Bebiano? Sim, lembro. Ele foi a primeira pessoa que, numa entrevista à TV Cultura, né, disse que estava sendo montado, né, uma ABIN, ou que tinha sido montado uma ABIN paralela durante, né, a gestão, né, do Ramagem, né, que era então o diretor da ABIN, e a ABIN que estava ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, então comandado pelo general Heleno. Então, assim, isso é o que já se sabe, é o que já tem documentado. Esta investigação de hoje, né, que ocorreu no Rio de Janeiro, em Angra e em outros lugares, ela está querendo buscar quem seriam os responsáveis por organizar essa estrutura paralela dentro da ABIN. E é aí que nós temos que ter cuidado, porque a investigação sobre a família Bolsonaro é uma investigação. Não podemos fazer nenhum pré-julgamento, principalmente, Caio, porque nesse momento nós estamos vivendo o calendário eleitoral das eleições de 2024. O Ramagem é um potencial candidato da família Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer de uma investigação da Polícia Federal uma condenação prévia de quem quer que seja, né? Seja do Ramagem, seja do Carlos Bolsonaro, seja de qualquer outra pessoa. E é por isso, Lier, que até agora não teve ninguém preso. É uma investigação. A própria Polícia Federal aponta que o equipamento First Mile teria sido utilizado de forma criminosa, porque esse equipamento foi comprado para evitar qualquer tipo de espionagem ao nosso país, de um outro país que pudesse ser contrário àquilo que a gente faz aqui dentro. Só que a Polícia Federal apontou e disse que o equipamento estaria sendo utilizado contra adversários políticos do então presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já começa por aí. E isso estava sendo utilizado de forma de politicagem e também midiática. Isso poderia estar sendo utilizado realmente naquele momento como a criação de fake news, por exemplo?
Olha, Caio, nós já tivemos na ABIN 2 demissões. Né? Essas 2 demissões estariam vinculadas, em princípio, a funcionários da ABIN que estariam utilizando essas informações comercialmente, ou seja, estariam sendo acionados por terceiros que gostariam de arapongar, bisbilhotar a vida de um ou de outro, vamos imaginar hipoteticamente, né? Um adversário teu ou meu ou de quem quer que seja, né? Contratasse ali um funcionário da ABIN para buscar informações da nossa vida privada que pudessem ser utilizadas contra nós, né? Numa chantagem ou em algo parecido. Então, essas 2 demissões estariam, em princípio, vinculadas a essa questão. Mas a montagem de uma estrutura paralela de investigação e arapongagem, bisbilhotagem, portanto, ilegal da vida de terceiros, né, potencialmente pessoas que fossem consideradas adversários ou inimigos políticos, né, do ex-presidente e da sua família, isso está dado como uma realidade. O que não está dado como realidade, e é por isso que nós temos que ter muito cuidado, Caio, com qualquer tipo de afirmação que nós possamos fazer nesse momento. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de informar ao público, não de entrar no jogo da polarização, né, Lula-Bolsonaro, ou seja lá o que for. E não podemos criminalizar ninguém nesse momento. Exatamente. O que nós estamos constatando aqui, neste dia de hoje, é uma investigação da Polícia Federal em função do seguinte fato: a estrutura paralela na ABIN foi montada. A utilização ilegal desse programa israelense, First Mile, foi feita. Aproximadamente 1.800 pessoas, entre jornalistas, magistrados e outras autoridades, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? A promotora de justiça que investigava o caso Marielle Franco está entre os possíveis investigados e bisbilhotados por esse esquema paralelo, criminoso. E por que nós estamos afirmando que ele é paralelo e criminoso? Porque ele não estava vinculado, né, à ação institucional da ABIN, que é necessária. Não existe país sem uma agência de inteligência, mas, obviamente, não existe agência de inteligência fora da legalidade. O senhor falava de cerca de 1.800 nomes já identificados, de um número que a Polícia Federal chegou a dizer que poderia chegar a 10 mil pessoas que foram vítimas de espionagem de forma ilegal. Isso é preocupante? É muito preocupante, por quê? Porque nós estaríamos, vamos lá, vamos entender, se isso for comprovado, ou seja, se havia um uso político dessa estrutura e se esse uso político estiver vinculado, né, ao Palácio do Planalto, nós estamos falando da utilização privada, para interesses privados, de uma estrutura político-administrativa do Estado brasileiro. Então estaríamos falando, na verdade, de um aparelhamento de instituições de Estado, que são instituições de Estado, para o nosso telespectador entender, são aquelas instituições que visam a garantir a soberania e a segurança do Estado brasileiro. Então as polícias, sejam elas a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, as agências de inteligência, das quais a mais importante é a ABIN, são instituições de Estado, assim como a Receita Federal, o BNDES. Eles não se visam, não se buscam, né, ali a utilização para interesses privados do grupo A, B ou C, do governo A, B ou C, seja quem for o titular desse governo num determinado momento. São instituições de Estado que devem ser orientadas de acordo com as suas funções constitucionais e agir na estrita legalidade. Uma investigação como essa, Caio, só poderia ser feito, né, ou dentro da missão institucional da ABIN ou autorizada pelo Poder Judiciário. E nada disso foi feito. A estrutura que está sendo investigada é uma estrutura paralela. Essa ABIN paralela foi denunciada lá atrás pelo Bebiano. É importante que se diga, isso não é uma novidade, foi denunciada lá atrás pelo Bebiano. Possivelmente, se a Polícia Federal tivesse tido a autonomia necessária para investigar, nós estaríamos já falando de uma investigação talvez mais madura e que não coincidisse, infelizmente, com esse calendário eleitoral, que é muito ruim, porque quando a investigação policial
coincide com o calendário eleitoral, e claro que nós não estamos aqui advogando por nenhum tipo de limitação investigativa da polícia, mas é muito ruim. Por quê? Porque abre espaços para interpretação, como já foi feito aqui por vários dos nossos telespectadores, né, de que pode estar sendo feita uma utilização política da investigação da Polícia Federal. E a utilização política de instituições de Estado é tudo que nós não queremos. Por quê? Porque é tudo aquilo que faz mal à nossa democracia. Você sabe que eu sou teu fã, né? Que você aqui com a gente é uma aula. Eu vou te falar, esse menino fala bonito, gente. Oi? Rapidamente eu vou voltar aqui então com a Aline Pacheco. Tem mais uma informação rápida pra mim? Oi, Aline, fala pra mim. Qual a tua última informação, querida? Caio, a gente estava comentando que no Rio de Janeiro seriam 5 os pontos, né, dessas buscas e apreensões. A gente recebeu uma informação agora que um desses lugares foi na casa de um dos assessores de Carlos Bolsonaro, que é casado com uma funcionária da ABIN. E lá no local, um computador também da ABIN teria sido apreendido. A agência, então, de inteligência, a ABIN, informou que já abriu uma investigação sobre esses computadores apreendidos durante a Operação Vigilância Aproximada e vai tentar entender o que está acontecendo a partir de agora. A Polícia Federal segue negando que esses computadores sejam da ABIN, apenas que apreendeu aparelhos, computadores e laptops nesses locais onde as buscas e apreensões foram feitas. Caio. Aline Pacheco, da porta da Superintendência da Polícia Federal, muito obrigado. Essa informação que ela trouxe é importante. Esse assessor é casado com uma funcionária da ABIN e, de repente, foi encontrado um laptop, um computador. Eu não sei ainda, teria que ter a informação, se de repente, se ela pode ter a utilização desse computador ali no local, então automaticamente não dá pra gente criminalizar porque chega essa informação. O importante é que a Polícia Federal responda a tudo isso pra gente.